Zoya Fyodorova teve uma vida tão incomum que, quando seu assassinato aconteceu, não deve ter sido surpresa para ninguém. A atriz soviética, dona de 2 prêmios Stalin, foi morta com um tiro na cabeça e existem diversas teorias a respeito da sua morte até hoje. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, é dia da gente voltar para a Rússia, onde tem o meu sotaque preferido no mundo. Ok. E eu vou te contar uma história que, se alguém escrevesse um filme contando a história dessa mulher, a gente ia assistir o filme e pensar, porra, pesaram a mão, sabe? É demais. Não tá realista. Isso que eu perguntei, em que sentido? Pesaram a Não, mão no é sentido violento de que demais? não é possível que tudo isso tenha acontecido com uma pessoa só. Que nem a gente fala dos roteiristas do Brasil? É, exatamente. Mas antes da gente entrar no caso da Zoya Fyodorova, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que a Marcela trabalha muito nesses roteiros pra você. Ela passa a semana inteira, ela não para de pensar nisso, não para de fazer isso. Eu adoraria... Não para de falar russo comigo. Eu adoraria poder clonar a Marcela para conseguir dividir o trabalho entre 2 Marcelas. Mas, para a gente fazer esse procedimento aí de clonagem, exige dinheiro, exige recursos que a gente não tem. E aí que entra você, querido ouvinte. Você pode se tornar um queridíssimo apoiador desse podcast, fazer a sua contribuição financeira, ajudar esse podcast a continuar e, quem sabe, a gente adquirir uma nova Marcela para ter 2 Marcelas para conseguir trabalhar ainda melhor. Certo. Eu só não sei se eu ia aguentar uma Marcela. Eu aguento uma Marcela. Eu não acho que eu ia aguentar nenhuma, se eu tivesse que aturar ela todo dia. Dito isso, querido ouvinte, dá uma olhada no apoia.se/detetive do sofá, orelo.cc/detetive do sofá. Procura lá para fazer seu apoio. E não esqueça também que o Detetive do Sofá tem agora a sua lojinha com as suas camisetas muito bonitas, com suas canecas muito legais, que você pode dar pro seu amigo oculto, sei lá, vai saber. É só dar uma olhada em detetivedosofá.com/loja. Vocês vão cair na nossa lojinha, vão fazer as suas comprinhas e tenho certeza que todos vão gostar. Todo mundo tá gostando bastante das camisas. Falei das canecas, falei dos clones. Sim. E agora sim, me fala sobre o que aconteceu com a Zoya Fyodorova. Zoya Fyodorova nasceu em 21 de dezembro de 1909, em São Petersburgo. Seu pai, Alexei Fyodorova, era metalúrgico em uma fábrica e, após a Revolução Russa, ele se tornou chefe do serviço de passaportes no Kremlin. Sua mãe, Ekaterina Fyodorova, era dona de casa e cuidava da Zoya e das suas irmãs mais velhas, Alexandra e Maria. Os Fyodorova se mudaram para Moscou em 1918, quando a Zoya tinha 9 anos. Na capital, a família recebeu um luxuoso apartamento de 6 cômodos, todo mobiliado, com os móveis elegantes dos moradores anteriores. Mas o Alexei, que era um homem muito modesto, mandou que os móveis fossem levados embora e devolvidos aos seus donos originais. Por algum tempo, os Fyodorova tiveram que comer e dormir literalmente no chão até que a família comprasse seus próprios móveis. Além disso, o pai da Zoya também logo cedeu 2 dos 6 quartos do apartamento para estranhos que não tinham onde morar. Artística por natureza, Zoya sonhava em ser atriz desde a infância e fazia sucesso no grupo de teatro da escola. Mas seus pais consideravam o hobby da menina um capricho. Sob pressão do pai, Zoya conseguiu um emprego como escriturária no Comitê de Seguros do Estado da União Soviética.
E a Zoya ficou satisfeita com essa vida após a formatura da escola. Afinal, ela tinha um trabalho que causava inveja nas outras garotas da idade dela. Para se divertir, todo dia após o expediente, Zoya ia a festas agitadas e barulhentas. Em uma dessas festas, ela conheceu e começou a ter um caso com um militar, chamado Cyril Prove. O Cyril trabalhava como contador no mesmo comitê de seguros onde a Zoya trabalhava. O jovem casal foi preso em 1927 porque ele era suspeito de espionagem para a Grã-Bretanha e a Zoya era suspeita de ser cúmplice do namorado. O Cyril foi condenado e executado por espionagem, mas a Zoya foi libertada rapidamente por falta de provas. Para ela, essa situação serviu como um alerta para ela acordar para a vida, sabe? Tem gente que acha que ela foi libertada tão rapidamente porque ela fez algum tipo de acordo com a KGB. Entregou o namorado. Entregou o namorado e resolveu cooperar de outras formas, sabe? Uhum. Não tem como a gente saber. A Zoya, então, resolveu aproveitar a chance de recomeçar com sabedoria. Ela seguiu seu sonho de ser atriz e, em 1930, ingressou na Escola do Teatro da Revolução. A talentosa estudante rapidamente atraiu a atenção dos diretores e iniciou a sua carreira com papéis bem pequenos nos longa-metragens Oncoming e Accordion. Inclusive, o primeiro trabalho da Zoya no cinema, que foi nesse filme Oncoming, foi cortado da edição final do filme e a Zoya não aparece nele. Ela já tinha convidado todos os amigos e parentes dela para irem no cinema assistir a estreia dela num filme. E ficou todo mundo procurando a Zoya e nada. Tipo aquele episódio do Friends que a avó do Joey vai assistir ele na série de TV. Uhum. Só que ele não tá lá. Logo depois de se formar na escola de teatro, a Zoya protagonizou seu primeiro filme chamado Girlfriends. E a partir daí, sua fama e popularidade só foram aumentando. A Zoya Fyodorova foi uma das grandes estrelas de cinema da União Soviética. A vida pessoal dela era tão agitada quanto sua carreira. Quando ainda estava na escola de teatro, ela se casou com o ator Leonid Wissler, mas o casamento logo se desfez. O segundo casamento da Zoya, com outro ator chamado Vladimir Rapaport, também acabou rapidamente. Já o terceiro marido da Zoya, o herói da União Soviética, o piloto Ivan Kleshev, morreu em 1942. Zoya e Ivan se conheceram em 1939. Eles logo se casaram, mas não tiveram muito tempo para passar juntos por causa da Segunda Guerra Mundial. O Ivan foi para a linha de frente e em uma das batalhas perto de Stalingrado, o avião dele foi abatido. O Ivan foi salvo por um milagre e sobreviveu, ficando gravemente ferido. Depois de passar mais de um mês internado, o Ivan recebeu alta, mas foi determinado que ele tinha se tornado inadequado para voar em missões na guerra. Depois disso, o Ivan foi designado para continuar o serviço militar no Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos. Ele ficou deprimido e muito abatido com essa situação, enquanto a Zoya estava incrivelmente feliz com essa reviravolta. Ela teria um marido seguro em casa. Mas o destino pregou uma peça nos dois. Um dia, o Ivan voou para um local onde o avião tinha caído para fazer uma investigação. E o avião onde ele estava voando, como passageiro, foi atacado por aeronaves inimigas. O avião onde o Ivan estava foi abatido e ele morreu. E a Zoya ficou sozinha novamente. Não era só no amor que a vida da Zoya não ia bem. A série de infortúnios da família Fyodorova começou bem antes do piloto morrer em 1942. Em 1936, a mãe da Zoya, a Ekaterina, descobriu que estava com câncer. O pai dela, Alexei,
conseguiu encontrar um bom médico alemão para tentar salvar a esposa e fazer o tratamento dela. Mas apesar dos seus melhores esforços, a Ekaterina faleceu. E pior ainda foi que em 1938, o fato do Alexei ter encontrado o médico alemão tornou-se motivo de denúncia contra ele. O Alexei foi acusado de espionar para a Alemanha e para a Inglaterra e de estar planejando matar membros do governo. Ele foi condenado a 10 anos num campo de trabalho forçado. Isso não afetou em nada a carreira da Zoya, que poderia ter ficado marcada por ela ser filha de um inimigo do povo. Pelo contrário, ela conseguiu usar sua fama e influência para fazer tudo o que ela podia para tirar o pai da prisão. A essa altura, a Zoya já tinha recebido o prêmio Stalin 2 vezes por seus filmes, e ela procurou o Lavrenti Beria, um comissário de assuntos internos e o segundo homem mais poderoso da União Soviética naquela época, que dizia ser muito fã do trabalho da Zoya. O Beria estava pronto para ajudar, é claro, mas a Zoya ficaria lhe devendo. Em 1941, Alexei foi libertado devido à sua incapacidade, já que seus dedos de ambas as mãos tinham congelado e foram amputados no campo de trabalho forçado. O pai da Zoya morreu 3 meses depois de ser libertado da prisão. Mas pelo menos ele estava em casa de novo, com a família. A Zoya se tornou objeto de muita atenção e assédio do Beria. Certa vez, sob pretexto do aniversário da sua esposa, ele convidou Zoya para ir até sua casa. Mas, quando ela chegou lá, nem a própria esposa do comandante, nem os convidados estavam no local. O Beria imediatamente começou a fazer avanços para Zoya. Cansada de lutar contra o comissário, a atriz o insultou e foi embora. Na saída da casa dele, o porteiro entregou a ela um buquê de flores. E o Beria, que estava observando a saída da Zoya pela janela, gritou que aquele não era um buquê de flores, e sim uma coroa, que ficaria no túmulo dela. Pouco dramático ele, né? Vingativo. De acordo com alguns relatos, o Beria também teria sugerido que a Zoya se juntasse ao destacamento subversivo, no caso dos nazistas tomarem Moscou, e a Zoya teria concordado. Peraí, eu não entendi isso aí. O que é destacamento subversivo? Que faria sabotagens, sabe? Se a Alemanha conseguisse entrar em Moscou e tal. Eventualmente, o Beria caiu em desgraça e foi executado por ser suspeito de ser um estuprador em série. Caraca. Então, pelo menos isso de bom teve na história. Podia-se esperar qualquer coisa do vingativo comissário do povo. Mas nos próximos anos, a Zoya viveu como antes e continuou a fazer os seus filmes. Após o ataque da Alemanha fascista à União Soviética, a Zoya se tornou um membro permanente das brigadas da linha de frente. Ela cantava, dançava e lia poesia. Os soldados a adoravam e admiravam as suas performances. Em 1945, ocorreu um encontro fatídico na vida da Zoya Fyodorova. Em uma recepção em homenagem ao Dia do Exército Vermelho, ela conheceu o chefe da missão militar dos Estados Unidos, chamado Jackson Tate. Foi amor à primeira vista e o Jackson não perdeu tempo em convidar a Zoya para sair. Embora ela soubesse que a associação com um estrangeiro poderia resultar na sua prisão, ela aceitou. Mas, para evitar ser descoberta, ela pediu que o Jackson nunca usasse seu uniforme militar quando eles se encontrassem e pediu também que ele permanecesse em silêncio, com medo de que o seu sotaque pudesse revelar a sua nacionalidade. Apesar dessas restrições, o relacionamento estava dando certo e evoluindo bastante. O casal estava tão esperançoso que, em 9 de maio, o dia da vitória, a Zoya teve certeza que conceberia uma criança naquela noite. Os dois concordaram em chamar a criança de Vitor ou Vitória em homenagem ao dia, o dia da vitória.
E embora a Zoya tenha de fato engravidado naquela noite, o Jackson só soube disso muitos anos depois. Isso porque o Beria não se esqueceu da Zoya. Logo após o dia da vitória, em 9 de maio de 45, o Beria a enviou em uma longa excursão pela costa do Mar Negro. E quando ela voltou para Moscou, no início de 46, o Jackson Tate já tinha sido expulso da União Soviética. A Zoya nunca teve tempo de contar sobre a gravidez e ele só soube que tinha uma filha em 64. A polícia secreta soviética monitorou a Zoya durante a gravidez dela e até a manteve sob vigilância quando ela deu à luz. Finalmente, a Zoya entendeu que ela ainda estava sofrendo represálias por suas ações com o comissário Beria. Sem se deixar intimidar, ela deu à filha o nome de Vitória, assim como ela e o Jackson tinham discutido. Enquanto isso, o Jackson escrevia dezenas de cartas de amor para Zoya, que nunca chegaram até ela. Ele recebeu apenas uma carta em troca, uma carta anônima, dizendo a ele para parar de incomodar a Zoya porque ela já estava casada com outra pessoa e muito feliz. E a carta não estava exatamente mentindo, não. De acordo com a lei da época, dar à luz fora do casamento afetaria seriamente o bem-estar social da Zoya. E no início de 46, ainda foi emitido um novo decreto para basicamente punir mães solteiras. Então, a Zoya se casou com um velho amigo, o pianista Alexander Ryazanov, para garantir o status legal dela e da filha. Se a Zoya pensou que se separar do Jackson era punição suficiente, logo ela viu que estava errada. Ela sentiu os primeiros sinais de que nuvens estavam se acumulando sobre a sua cabeça em agosto de 46. Foi então que ela descobriu que estava sendo seguida constantemente. E no início de novembro do mesmo ano, ao chegar pela manhã para trabalhar no Film Actor Theatre, a Zoya percebeu que o seu retrato tinha desaparecido da parede. Agora, ao invés dela, estava pendurada a imagem de outra atriz. Esse foi um mau presságio. Em 27 de dezembro de 46, após voltar de um jantar na casa de um jornalista inglês, a Zoya foi presa em seu apartamento na rua Gorky, em Moscou. Ela foi acusada de espionagem para os Estados Unidos e foi mandada para o Centro de Detenção Provisória de Lefortovo durante a investigação. Lá, a Zoya foi escaldada com água fervente no chuveiro, sofreu privação de sono e seus dedos foram quebrados quando suspeitaram que ela estava planejando cometer suicídio, sendo que ela nem ia cometer suicídio, porque ela estava muito preocupada com a filha. Mas quebraram os dedos dela assim mesmo. Em 8 de setembro de 47, a Zoya foi condenada a 25 anos de prisão em um campo de trabalho forçado. Segundo os relatórios do julgamento, a Zoya tinha iniciado a criação de um grupo antissoviético, conduziu agitação hostil, permitiu ataques cruéis contra os líderes do partido e do governo soviético, convocou seus cúmplices para lutar pela derrubada do regime soviético e expressou a sua disposição pessoal de cometer um ato terrorista contra o chefe do Estado, o Stalin. O veredito judicial também determinava que todos os bens e o dinheiro da Zoya fossem confiscados. E o triste destino dela foi compartilhado por suas duas irmãs. A Maria foi condenada a 10 anos de trabalho numa fábrica de tijolos em Vorkuta e morreu no local em 52, tendo cumprido metade da sua sentença. Já a Alexandra foi exilada para o Cazaquistão. Ela assumiu os cuidados da filha de Zoya, a Vitória, que tinha só 1 ano quando a mãe foi presa. Desesperada, a Zoya escreveu uma carta para o comissário Beria. A carta dizia: Caro Lavrenti Pavlovich, companheiro Lavrenti, que é o primeiro nome do Beria.
Apelo a você por ajuda, salve-me. Não consigo entender por que eles me atormentam tão cruelmente. Você me permitiu recorrer a você em busca de ajuda em momentos difíceis da minha vida. E agora os momentos difíceis chegaram para mim. Ainda mais do que difíceis, eu diria mortais. O crime imputado a mim e todo o curso da investigação se assemelham a algum tipo de comédia sangrenta. Traga-me de volta à vida. Traga-me de volta a Moscou. Por que eu deveria morrer? Minha única esperança é sua decisão justa. Eu não preciso nem dizer que o Beria nem respondeu aos apelos da Zoya, né? A Zoya não foi libertada naquela época e sofreu as adversidades da prisão. No início, ela foi mantida no presídio de Chelyabinsk e depois foi transferida para a famosa prisão Vladimirsky Central. Ela não foi criada pelo Vladimir Putin, apesar de praticamente todos os inimigos dele hoje em dia serem mandados para essa prisão que está ativa até hoje. Na Vladimirsky, a Zoya dividiu a cela com a cantora Lydia Raslanova, que tinha sido presa por se recusar a assinar uma declaração dizendo que o marido dela era um traidor. Apesar do apoio da Lydia, que já estava na prisão há mais tempo do que ela e era até popular lá na prisão, a Zoya teve muitas dificuldades no local. A principal dessas dificuldades era ficar longe da filha, de quem ela nem tinha notícias e não sabia nem com quem a menina estava e se a Vitória estava viva ou não. Ela não sabia o que tinha acontecido com as irmãs, com a filha, com ninguém. Um dia, em 1949, Zoya recebeu um breve bilhete da sua irmã Alexandra. Essa foi a primeira mensagem de fora que ela recebeu em mais de 3 anos. A Alexandra escreveu que estava tudo bem com ela, que ela estava criando a Vitória no Cazaquistão e que a menina estava crescendo bem e se tornando uma boa pessoa. Essa curta mensagem foi suficiente para Zoya se animar, se manter firme e continuar lutando para sobreviver. Após a morte do Stalin, em 1953, a Zoya passou mais 2 anos na prisão. Finalmente, em fevereiro de 1955, ela foi libertada. Ao retornar a Moscou, ela se viu completamente sozinha. A Zoya não tinha mais seu apartamento e quando ela foi até os estúdios da Mosfilm, onde ela trabalhava como atriz antes da prisão, o diretor simplesmente a expulsou, porque ela não estava com os documentos de reabilitação em mãos. A única pessoa com quem a Zoya pôde contar foi sua amiga da prisão, Lydia Raslanova, que tinha sido libertada em 1953. Foi com ela que a Zoya viveu pela primeira vez após ser libertada. A Zoya também recebeu ajuda de Sergei Mikhalkov, um roteirista de cinema que ela conhecia desde 1941. Ele a convidou para ir à sua casa e lhe deu 2.000 rublos, que era uma quantia considerável num país onde o salário mínimo era cerca de 150 rublos. Foi um presente que significou muito para uma mulher que não tinha nenhum centavo em seu nome. E então aconteceu o tão esperado reencontro entre a Zoya e sua filha Victoria, que já estava com 9 anos quando ela saiu da prisão. Essa reunião aconteceu na primavera de 1955, na estação de trem Kazansky, onde a Victoria chegou vindo da cidade de Petropavlovsk. Durante todos esses anos, a Victoria acreditava que a tia Alexandra era sua mãe. A Alexandra fez isso para proteger a sobrinha de ser ridicularizada e sofrer bullying e agressão, porque a sua mãe era considerada uma inimiga do povo. Então, quando a Victoria chegou a Moscou, a Zoya teve que contar para ela que era a mãe verdadeira dela. Foi um choque para a menina que não tinha nem ideia e que era muito próxima da Alexandra. A Victoria foi morar com a Zoya no apartamento da Lydia, mas ela continuava ligando para a tia e a tratando como se fosse a mãe, o que causou um atrito entre as duas irmãs. As coisas foram melhorando conforme o tempo foi passando.
A Alexandra e os filhos dela foram morar em Moscou também, e aos poucos a Vitória foi se acostumando com a nova vida e com a mãe. Logo, a Zoya Fyodorova foi alocada em um pequeno apartamento de 2 cômodos no aterro Tarashvenko. A carreira cinematográfica da atriz foi retomada poucos meses após sua libertação. Em 1955, ela esteve no filme de sucesso Honeymoon e, em 1956, já havia feito uma participação em mais 2 filmes. O público ainda adorava a Zoya por seu talento e atuação brilhantes. O último filme em que a atriz apareceu foi uma participação especial em Moscou Não Acredita em Lágrimas, de 1980, que ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro. O tempo que a Zoya passou na prisão a deixou com medo do que aconteceria com a Vitória se ela fosse presa novamente. Então, no verão de 59, ela começou a tentar contatar o Jackson Tate, o americano que era pai da menina. Através de uma amiga que trabalhava no hotel Ukraina, a Zoya conseguiu entrar em contato com uma mulher chamada Irina Kirk, uma russa casada com um americano que era professora na Universidade de Connecticut e estava fazendo um trabalho na época como intérprete em Moscou. A Irina cresceu assistindo aos filmes estrelados pela Zoya e concordou em ajudá-la a encontrar o seu ex-amante. É verdade que essa busca demorou muito tempo. Quando a Irina finalmente encontrou o Jackson Tate, 5 anos depois, em 1964, ela lhe entregou uma carta da Zoya e uma foto da Vitória. O Jackson, nessa época, já estava com quase 70 anos. E ele tinha formado a sua própria família depois de saber que a Zoya estava casada com outra pessoa e tal. Mas depois disso ele nunca mais teve notícia dela. Ele ficou feliz de saber que tinha uma filha e ele passou muito tempo tentando entrar em contato com a Zoya ou a Vitória sem sucesso. A Zoya continuava ansiosa por notícias da Irina ou do Jackson. Um dia, em 1965, a amiga da Zoya, que trabalhava no hotel e que tinha apresentado a Irina para ela, procurou a Zoya para dizer que a Irina tinha entrado em contato e dito que o Jackson Tate rasgou a foto da Vitória e se recusou a reconhecê-la como filha. A Zoya e a Vitória acreditaram e ficaram arrasadas, afinal a amiga era alguém em quem elas confiavam. Ela não tinha motivos para mentir. Muito mais tarde, no início dos anos 70, a Zoya e a Vitória souberam pela própria Irina Kirk que aquilo tudo era mentira e que a amiga delas tinha sido forçada a mentir para a Zoya pela KGB. Como cidadãs soviéticas, era impossível para a Zoya ou Vitória viajarem para o exterior sem uma razão oficialmente sancionada. O Jackson Tate também não podia voar para encontrar com elas porque ele já estava com 75 anos e estava muito doente. A Vitória, então, recorreu à imprensa americana e, em 25 de janeiro de 75, o New York Times e o Los Angeles Times publicaram artigos sobre a história da família. O repórter Henry Grease, do National Enquirer, entrou em contato com a Vitória depois disso. Em troca de cobertura exclusiva da reunião de pai e filha, o jornal se oferecia para pagar a acomodação, passagens e todas as outras despesas. A Vitória prontamente aceitou essa oferta que finalmente lhe permitiria conhecer seu pai. Por causa do rebuliço que o artigo causou entre os americanos e soviéticos, as autoridades concordaram em emitir um visto para a Vitória viajar para os Estados Unidos. Na primavera de 75, a Vitória e o Jackson Tate finalmente se conheceram numa pequena ilha perto da Flórida. Quando a Vitória chegou à América, ela não quis mais ir embora. Ela conheceu um piloto da Pan Am chamado Fred Poy, que tinha lido sobre ela na revista People, e se ofereceu para levar o poodle da Vitória de volta para a União Soviética. Os dois se casaram 3 meses depois disso.
pouco antes do visto da Vitória expirar, e ela nunca mais voltou à União Soviética. A Vitória e o Fred tiveram um filho chamado Christopher, e depois disso a Zoya recebeu um visto que lhe permitia visitar a filha e o neto nos Estados Unidos. Ela tinha que renovar esse visto todos os anos, né? Mas permitia que ela fizesse uma viagem por ano, se ela quisesse, para encontrar a filha. Em 76, a Zoya foi para lá pela primeira vez e finalmente reencontrou o Jackson Tate. Ele já estava com 77 anos e lutando contra um câncer. 2 anos depois, ele morreu. E a Zoya visitou a sua filha mais uma vez, em 1978. Vitória, seguindo os passos da mãe, se tornou atriz. Ela também escreveu um livro chamado The Admiral's Daughter, que descreveu suas experiências e mapeou como uma família dilacerada pela guerra e pela política finalmente conseguiu se reunir. A Vitória morreu na Pensilvânia de câncer de pulmão em setembro de 2012. Voltando agora à história da Zoya, que também não teve um final feliz, como a profissão de atriz estava trazendo pouco dinheiro, a família Fyodorova vivia modestamente. Mas tudo mudou em meados dos anos 70, quando a Zoya se mudou para um bom apartamento de 3 quartos na Kutuzovsky Prospect, a avenida mais importante e cara de Moscou. E a julgar pelos móveis, pelo grande número de antiguidades e os originais de pinturas de artistas famosos nas paredes, a saúde financeira da atriz melhorou significativamente. E não foi só porque ela despachou a filha dela para os Estados Unidos, não. Essa mudança repentina de vida foi facilitada por conexões. A Zoya fez amizade com Galina Briesev, filha do secretário-geral da União Soviética, Leonid Brezhnev, e com a Svetlana Shlakov, esposa do ministro do Interior da União Soviética, o Nikolai Shlakov. Por sugestão da Galina, que era completamente obcecada por diamantes, a Zoya começou a especular em pedras preciosas, ouro, antiguidades e pinturas raras. Entre seus clientes estavam principalmente funcionários de alto escalão e os parentes e amigos desses funcionários. Desde os primeiros dias da União Soviética, a maneira confiável de aumentar a sua riqueza era através do investimento em joias e bens valiosos. Ao contrário do preço dos itens de primeira necessidade, que não podiam ser aumentados por muitos anos, o preço das joias era regularmente aumentado pelo Estado. Após comprar joias com sucesso, o dono da coleção de joias podia dobrar sua riqueza simplesmente aumentando o valor dessas joias, aumentando o preço estipulado dessas joias. No início, as joias eram compradas por figuras culturais famosas que pagavam muito dinheiro por elas. Na época em que o Leonid Brezhnev, o pai da Galina, era o secretário-geral da União Soviética, os trabalhadores do governo também descobriram esse método de aumentar a riqueza. Como resultado, um mercado clandestino de joias foi formado. Esse esquema funcionava perfeitamente para Zoya, porque a Galina tinha informações privilegiadas sobre o comércio de joias e pedras preciosas. Então, quando a Galina sabia que haveria um aumento no preço das joias, ela avisava para os amigos dela e eles rapidamente adquiriam um monte de joias e pedras preciosas da Zoya e de outros vendedores de confiança. O preço de compra às vezes chegava a centenas de milhares de rublos, mas os especuladores sabiam que tinha um aumento dos preços vindo por aí e que eles teriam 50% ou às vezes até 100% de lucro na revenda. Assim, todo mundo ficava feliz. Além das joias e diamantes, a Zoya ainda vendia antiguidades. O seu apartamento funcionava como uma espécie de exposição para obras de arte, onde a atriz fotografava as novidades que chegavam e compilava um catálogo que era enviado a compradores estrangeiros.
Ela aproveitava suas viagens para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental, para onde ela ia com mais frequência, para realizar muitas compras e vendas de joias e antiguidades. Durante a segunda viagem da Zoya para os Estados Unidos, a atriz teria conseguido secretamente tirar pequenas pedras preciosas da União Soviética, vendê-las no exterior e dar todo o dinheiro para sua filha Victoria. Em outra viagem, a Zoya teria comprado vários casacos de pele por preços bem baixos e os revendeu quando voltou para a União Soviética por mais de 500 rublos cada um. E durante uma das suas viagens a Paris, ela teria se encontrado com um dançarino soviético que se estabeleceu no Ocidente, chamado Rudolf Nureyev, para quem a Zoya vendeu pinturas e joias. Corria o boato de que a KGB fornecia oportunidade para tais especulações. Boato esse no qual eu acredito com certeza. Mas, no início dos anos 80, quando a Zoya já estava mais velha, ela parece ter decidido que ela queria se mudar para os Estados Unidos de vez, para ficar perto da filha e do neto. Em 1979 e em 1980, a Zoya tinha tentado renovar o visto dela para visitar a filha. E nesses 2 anos ela teve o visto negado. O motivo citado foi o fato da Victoria ter estrelado um filme antissoviético e publicado a autobiografia dela, The Admiral's Daughter, a filha do almirante. Em 1981, a Zoya tentou tirar o visto novamente, e dessa vez ela pediu ajuda para a amiga Galina, que a gente sabe era bastante influente. Não ficou claro para mim, nas pesquisas que eu fiz, se o visto que a Zoya conseguiu dessa vez, em 81, era um visto para visita ou um visto de imigração permanente. Eu acho que era só mais um visto para visita. E se ela resolvesse ficar lá, ela ia ficar, ilegal mesmo e dane-se. Mas funcionou. Com a ajuda da Galina, a Zoya conseguiu tirar o visto. No dia 9 de dezembro de 81, a Zoya falou com a Victoria pela manhã. Ela disse que, se tudo desse certo, ela planejava voar para os Estados Unidos no dia 20 de dezembro. Mas a Zoya já desconfiava que ela estava em perigo por algum motivo, porque ela chegou a dizer para a filha nessa conversa que ela poderia ser morta em breve. E a Zoya estava certa. A morte chegou para ela no dia seguinte. Na manhã de 10 de dezembro de 81, a Zoya falou ao telefone com uma das suas amigas sobre a viagem para os Estados Unidos. Depois, por volta de meio-dia, ela recebeu uma ligação de um funcionário da Mosfilm para conversar sobre um concerto ao ar livre que ela estava organizando. Em seguida, a Zoya falou com o ator Piotr Glebov por quase 20 minutos. Por último, em torno das 13h45, a Zoya estava ao telefone com a atriz Natalia Kratkovskaya, quando de repente alguém tocou a campainha do apartamento da Zoya. Ela disse para Natalia que ia desligar para atender quem estivesse na porta e que mais tarde elas continuariam a conversa. Naquele dia, a Zoya tinha combinado de encontrar a amiga Margarita Nabokova em sua casa. Ela teria dito para Margarita que precisava falar sobre um assunto importante, e a Margarita disse que iria visitá-la à tarde. Então, por volta das 14h30, mais ou menos, a Margarita chegou no apartamento da Zoya. Ela bateu na porta e ninguém abriu. A Margarita, então, deixou um bilhete que ela passou por baixo da porta da amiga, que dizia: "O que aconteceu, Zoya? Peguei um táxi e vim correndo até aqui, mas você não está em casa." Assinado Margarita. A Margarita foi embora, mas ficou com a pulga atrás da orelha, porque ela achava que tinha escutado um rádio tocando dentro do apartamento. Então, será que a Zoya estava em casa, mas não abriu a porta para ela? Nesse meio tempo, algumas pessoas, incluindo a própria Margarita e a atriz Natalia Kratkovskaya, estavam tentando ligar para a casa da Zoya, e estranhamente só dava ocupado.
A Margarita continuou pensando que estava tudo meio estranho, e quando deu umas 17 horas, ela voltou até o apartamento da Zoya. A Margarita tocou a campainha, bateu bastante na porta e nada. Ela ficou preocupada, porque alguma coisa podia ter acontecido com a amiga, que já era idosa, né? O porteiro do prédio disse para Margarita que ele não tinha visto a Zoya sair naquele dia. Então, ela voltou para casa e ligou para um sobrinho da Zoya, chamado Yuri, que possuía as chaves reservas do apartamento da tia. A Margarita explicou o que estava acontecendo e pediu ao rapaz que fosse até lá para verificar se estava tudo bem. Ao chegar no prédio, o Yuri olhou para a janela do apartamento da tia e percebeu que uma luz estava acesa. Ele subiu e bateu na porta, mas ninguém abriu. Então, o Yuri usou as chaves reservas. Quando ele abriu a porta do apartamento e entrou, uma imagem terrível estava diante de seus olhos. Sua tia Zoya estava sentada à mesa, segurando o telefone na mão e com a cabeça jogada para trás no encosto da cadeira. O lado esquerdo do rosto dela estava coberto de sangue. A Zoya Fyodorova estava morta. O Yuri imediatamente chamou a polícia. Boris Krivoshin, o ex-chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Moscou, foi a primeira pessoa a chegar. Ele declarou o seguinte: a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma poça de sangue debaixo da cadeira. Primeiramente, sem tocar em nada, fizemos uma inspeção externa. O mais interessante é que não éramos mais iniciantes em cenas de crime, mas nós observamos a mulher, sentimos o seu pulso, sabíamos que ela estava morta, mas não conseguíamos determinar de cara como ela morreu. Foi só quando os agentes começaram a examinar atentamente o rosto da Zoya que eles perceberam que ela tinha levado um tiro na parte de trás da cabeça, a uma distância de cerca de 10 ou 20 centímetros. A bala atravessou a cabeça da mulher, perfurando seu olho esquerdo e quebrando o vidro dos óculos em seu nariz. Mas o cabelo dela estava tão bem arrumado que não deu para notar, só olhando, que tinha um ferimento na cabeça da Zoya. O assassino penteou o cabelo dela na parte de trás da cabeça da Zoya, no local do ferimento. E tinha também uma mecha de cabelo que estava cobrindo o olho perfurado dela. E isso foi muito estranho. Assim que examinassem o corpo, ia ficar claro que ela tinha sido assassinada com um tiro. Então, por que se dá o trabalho de pentear o cabelo da morta? Será que o assassino queria preservar a dignidade e a imagem da Zoya? Se esse for o caso, ele devia ser bem próximo dela. Outra evidência disso é que não havia nenhum sinal de entrada forçada ou arrombamento no apartamento. Então, a própria Zoya deixou o seu assassino entrar, provavelmente quando a campainha soou quando ela estava ao telefone com a Natália. Na mesa que estava em frente à Zoya, havia 2 xícaras de chá e um prato com um bolo. É muito provável que a Zoya tenha tomado um chá com o seu assassino. A investigação também apurou que a Zoya era uma pessoa extremamente cautelosa. Durante todo o tempo em que ela morou nesse apartamento, na Avenida Kutuzovsky Prospect, ela nunca permitiu que os seus vizinhos e nem o zelador do prédio entrassem no seu apartamento. Normalmente, a atriz conversava com os desconhecidos que batessem em seu apartamento sem abrir a porta. E se a pessoa insistisse em falar com ela cara a cara, ela mandava que a esperasse lá embaixo e descia até o pátio para falar com a pessoa. A Zoya era tão cuidadosa com a própria segurança que ela possuía 3 fechaduras na porta, 4 trancas e um sistema de alarme. Até mesmo durante o dia, ela trancava tudinho. E à noite, ela ainda botava uma escada atrás da porta. Nossa. Eu acho que se eu fosse uma revendedora / contrabandista de diamantes, eu também ia me preocupar bastante com a minha segurança.
A Zoya também era uma mulher luxuosa e bem arrumada, mas ela foi encontrada morta no apartamento vestindo um robe muito velho e meias remendadas. Ela também estava com seus óculos de leitura, que ela nunca usava em público. Todos esses indícios nos mostram que ela devia conhecer o assassino sim, e que provavelmente era alguém do círculo íntimo dela. Após o assassinato da Zoya Fyodorova, seus parentes relembraram um detalhe estranho. Pouco antes da sua morte, a Zoya reclamou que recentemente alguém estava enviando a ela pelo correio fotos dela com os olhos recortados das fotos. E a Zoya acabou perdendo o olho esquerdo no assassinato. A balística descobriu que o tiro que matou a Zoya veio de uma pistola automática alemã Sauer 38H. Essas armas eram muito raras na União Soviética. Todos os proprietários desse modelo de pistola foram imediatamente encontrados pela polícia. Na União Soviética inteira, somente 3 cidadãos tinham essa pistola registrada em seus nomes, e nenhum dos 3 estava envolvido no assassinato. Todos os parentes da Zoya imediatamente ficaram sob suspeita, incluindo o sobrinho Yuri, que foi quem descobriu o corpo e que tinha as chaves do apartamento da tia. Mas o Yuri tinha um álibi sólido. No dia do crime, ele estava numa conferência de reportagem e eleição, junto com várias outras pessoas e até jornalistas. Mesmo assim, o Yuri foi detido por algum tempo, porque os investigadores achavam que ele podia ser o mandante do crime. Mas nenhuma pista foi encontrada que ligasse o Yuri ao assassinato e ele foi liberado. Alguns amigos da Zoya lembraram que em 10 de dezembro, o dia que ela morreu, ela estava esperando a visita de um certo convidado da França, cujo nome ela não revelou. Nunca foi possível estabelecer quem era esse homem. Outras testemunhas alegaram que a Zoya estava esperando a visita de uma amiga da Stary Arbut Street, cujo filho morava nos Estados Unidos. Essa amiga iria visitar o filho, e a atriz planejava transferir joias para Vitória por meio dela. Mas o porteiro do prédio disse para os investigadores que naquele dia fatídico, apenas a Margarita Nabokova e o sobrinho Yuri foram ao apartamento da Zoya. Não houve outros visitantes para o apartamento dela. Então, os detetives presumiram que o criminoso devia ter entrado no prédio pelo porão ou pulado um dos muros, ou então ele disse que ia para outro apartamento e depois entrou no apartamento da Zoya pelo sótão e saiu da cena do crime da mesma forma. Pessoalmente, eu não acho que isso faz sentido não, porque a gente sabe até que a campainha tocou quando a Zoya estava no telefone e que ela foi abrir a porta para alguém, né? Eu me perguntei também por que a Zoya foi encontrada com o telefone nas mãos. Será que ela estava falando com alguém quando ela levou o tiro? Mas parece que ela pegou o telefone para fazer uma ligação e morreu. Ela não chegou nem a discar nenhum número. Depois de verificar a agenda de contatos da Zoya, que estava ao lado do corpo, os investigadores ficaram surpresos, porque a agenda continha mais de 2.000 números de telefone e cerca de 1.500 endereços de Moscou e de outras cidades no mundo. Claro que isso não é tão estranho para nós, que já sabemos que a mulher era uma atriz famosa, que circulava entre a elite do governo e que ainda vendia joias e tal. E falando sobre os bens de valor, não havia vestígios óbvios que um roubo tivesse acontecido no apartamento. Mas a gente está falando de alguém que fazia parte da máfia dos diamantes. Então vai saber o que a Zoya tinha guardado naquele apartamento. E quem pode dizer exatamente o que estava faltando? Nós só sabemos que um anel no valor de 50.000 rublos, talheres de prata e uma pintura original do Matisse desapareceram do local. A polícia conseguiu rastrear depois o especulador que comprou o anel desaparecido. Os investigadores obtiveram informações de que esse homem morava em Taganka
e possuía ilegalmente uma pistola Sauer 38H. Ao ver a polícia, o homem tentou sair correndo e entrou num táxi. Então, o investigador Boris Krivoshin parou o primeiro carro que passava e ordenou que o motorista perseguisse aquele táxi. O motorista do táxi percebeu que estava sendo seguido, ficou com medo e parou. Como resultado, o especulador foi detido, mas depois de uma longa investigação, a polícia concluiu que ele não estava envolvido no assassinato da Zoya. Ele só tinha comprado uma joia roubada e sabia que a joia era roubada. Aí ele ficou com medo da polícia. Eu tenho a impressão que essa pistola alemã deve ter muita gente que deve ter ela ilegalmente por causa da guerra. Com certeza. O pessoal devia pegar de soldado morto alemão. Sim, e guardar de recordação. Exatamente. Era um souvenir. O americano gostou muito de levar Luger para os Estados Unidos. Durante uma nova busca no apartamento da atriz, os policiais notaram que havia muitas etiquetas de joias no chão e nas prateleiras, mas as joias em si nunca foram encontradas. A única coisa meio estranha que os policiais encontraram no apartamento foi uma espécie de depósito secreto que estava lotado de bolsas. Os investigadores encontraram 3.000 rublos em uma das bolsas e uma corrente de ouro em outra. O resto das bolsas estavam vazias. Mas bolsas dificilmente poderiam ter sido alvo do assassino. Joias são muito mais interessantes. Corria o boato de que a Zoya guardava um enorme diamante em seu apartamento, que era o que o criminoso estava procurando. De acordo com outras informações, a Zoya tinha um lote de pedras preciosas prontas para exportação em uma mala que o assassino teria levado consigo. Essas versões nunca foram confirmadas oficialmente, mas o fato de que a Zoya Fyodorova poderia ter sido eliminada por causa das suas atividades clandestinas de diamantes era bastante provável. Graças a isso, a atriz conhecia muitos esquemas criminosos e pessoas envolvidas neles, e, portanto, poderia ser morta como uma testemunha desnecessária. A Zoya, de fato, possuía informações únicas sobre muitos participantes dos esquemas de fraudes com diamantes na União Soviética. É possível que essa consciência tenha custado a vida da Zoya. Ela também pode ter sido roubada por alguém em quem ela confiava e que sabia dos negócios que ela conduzia, algum cliente, algum concorrente, alguém do governo ou algum amigo ou parente próximo que só queria enriquecer. Também descobriu-se que pouco antes da morte da Zoya, ela conseguiu transportar uma das pinturas caras para sua filha nos Estados Unidos. A atriz presumiu que o dinheiro da venda da pintura seria suficiente para ela e Vitória viverem bem por um longo tempo. Mas quando a Vitória tentou vender a pintura, descobriu que era falsa. É possível que a Zoya, ao ficar sabendo disso, tenha contatado o vendedor. Ela pode ter exigido que ele devolvesse seu dinheiro, o vendedor pode ter tido medo da exposição e a matou. Também existe uma teoria sobre o crime que circula pela Rússia até hoje, e que apesar de saber que ela provavelmente não é verdade, não deixa de ser interessante. Segundo essa teoria, o assassinato da Zoya teria sido ordenado pelo ministro de Assuntos Internos da União Soviética, o Nikolai Shlakov. Vocês já ouviram esse nome mais cedo, quando eu disse para vocês que a esposa dele, a Svetlana Shlakov, ficou amiga da Zoya e foi uma das pessoas que a incluiu na máfia dos diamantes. Supostamente, a coleção pessoal da Zoya continha um diamante único pelo qual a Svetlana ficou obcecada. Para tomar posse desse diamante, o ministro Nikolai, o marido da Svetlana, teria enviado um assassino contratado à casa da Zoya. É uma teoria bastante criativa, mas eu acho improvável, porque o cara, o Nikolai, era um ministro do interior. Ele não precisava disso tudo para conseguir botar as mãos no diamante. Ele podia simplesmente comprar o diamante para a esposa, ou se a Zoya realmente se recusasse a vender,
Era só inventar uma denúncia e organizar uma batida na casa dela e levar o diamante embora. Ninguém ia questionar nada. Aparentemente, o que alimentou o surgimento dessa teoria na antiga União Soviética foi uma história que realmente aconteceu em Moscou, 19 dias após o assassinato da Zoya. Numa recepção de gala, a artista circense Irina Bagrimova surpreendeu a todos os presentes com um lindo e raro diamante. E entre os presentes estavam senhoras com muita experiência em joalheria, a Svetlana e a Galina. Em 30 de dezembro, um caminhão chegou ao prédio onde morava a Irina Bagrimova e 3 homens descarregaram uma árvore de Natal. Isso depois que o Natal já tinha passado. Ao entrarem, eles informaram ao porteiro que estavam levando a árvore para Irina Bagrimova e, tendo recebido autorização para subir, eles foram até o andar do apartamento dela. A mulher não estava em casa e, quando ela voltou, toda a sua coleção de diamantes tinha sido levada. A porta do apartamento não foi arrombada, porque os homens tinham uma chave mestra. Houve muito barulho nesse caso. Não só o Ministério do Interior, mas também a KGB iniciaram uma investigação. Alguns dias depois, um homem foi detido e com ele foi encontrada parte da coleção de diamantes roubada. Mas o tal diamante impressionante nunca foi encontrado. Dizem que o ministro do Interior, o marido da Svetlana, organizou isso tudo para roubar o diamante para a esposa. E também tem quem diga que o diamante foi roubado para Galina, porque ela era amante de um artista circense que trabalhava com a Irina Bagrimova. É muito difícil determinar se esse caso poderia ter alguma ligação com o assassinato da Zoya, mesmo que seja uma ligação indireta e que a história do diamante e tal não seja o diamante da Zoya, entendeu? Mas uma coisa é certa, a atriz conhecia muito bem várias pessoas envolvidas nessa história. A eliminação da Zoya Fyodorova também foi atribuída à KGB. Dizem que ela foi recrutada pela polícia secreta para trabalhar com a KGB quando ela foi presa pela primeira vez lá em 1927, com o primeiro namorado dela, o Cyril. É possível que ela tenha sido libertada sem nenhuma acusação por ter concordado em cooperar com as autoridades. O próprio encontro da Zoya com o militar americano Jackson Tate pode não ter sido uma coincidência. Talvez a Zoya tivesse que tentar extrair do americano o máximo possível de segredos de Estado. Mas sentimentos surgiram e acabaram interferindo no trabalho que a Zoya tinha que fazer. A KGB não gostou nem um pouco desse romance, disso a gente tem certeza. Tanto que o Jackson foi expulso do país e a Zoya foi mandada para a prisão. No entanto, o trabalho da Zoya para a KGB pode ter continuado após a sua libertação. Indiretamente, isso é confirmado pelo fato de que a Zoya Fyodorova foi tranquilamente liberada 3 vezes para visitar a filha nos Estados Unidos. Corria o boato de que a KGB lhe dava a possibilidade de fazer essas viagens internacionais para ela especular, revender joias e tal. O que faz todo sentido, porque eram os próprios funcionários do governo quem mais lucravam com as ações da Zoya na máfia do diamante. Mas nos anos 80, a Zoya decidiu ir para os Estados Unidos de vez morar com a filha. E isso não agradou nem um pouco a KGB e as autoridades do governo. Eles estavam com medo de que ela finalmente se libertasse e falasse tudo o que viu e tudo o que sabia. Poucos dias depois da Zoya finalmente ter conseguido o visto, ela foi morta com um tiro na cabeça. Também existem algumas teorias mais mundanas para o assassinato da Zoya. A primeira delas é que o genro dela, o piloto americano chamado Fred Poy, pode ter matado a Zoya. Ele voava frequentemente para Moscou e ele estava na cidade quando o assassinato aconteceu. O Fred com certeza seria alguém para quem a Zoya abriria a porta do apartamento sem problemas.
surgiu a suspeita de que, através do genro, a Zoya poderia transportar objetos de valor para os Estados Unidos. Talvez eles fizessem isso com frequência toda vez que ele visitava Moscou. E dessa vez especificamente, pode ter havido um desentendimento entre eles e eclodiu um conflito por algum motivo desconhecido que acabou na morte da Zoya. O Fred também pode ter resolvido atirar na sogra para roubar objetos de valor, sem essa história toda de contrabando que os dois faziam. Acidentalmente ou não, foi após a morte da Zoya que o genro dela, o Fred, se tornou um grande empresário e ficou muito rico. A última teoria nesse caso, que é apoiada e divulgada pelos parentes da Zoya, como a esposa do Yuri, o sobrinho que encontrou o corpo dela, é que a atriz poderia ter sido morta pela amiga Margarita Nabokova. Na opinião deles, a Margarita conquistou a confiança da Zoya apenas nos últimos anos da sua vida e ninguém sabia muito a respeito dela. Além disso, no dia do crime, era a Margarita que a Zoya estava esperando em casa. Para ela, a Zoya também abriria a porta sem problemas. Ela, inclusive, estava esperando a amiga chegar. O porteiro também disse que a Margarita e o Yuri foram as únicas pessoas que estiveram no prédio para ir ao apartamento da Zoya naquele dia. A Margarita pode ter cometido o crime e deixado o bilhete e ligado para o Yuri exatamente para confundir a investigação e tirar as suspeitas de si própria. Também é sugerido que a Margarita estava ligada a policiais, que teriam desviado as atenções de cima dela ou até a encoberto. Depois que o assassinato aconteceu, a Margarita deixou o país e, algum tempo depois, ela também morreu em circunstâncias estranhas. A investigação sobre o assassinato da Zoya Fyodorova foi conduzida por cerca de 2 anos, simultaneamente pelo Ministério do Interior e pela KGB. Depois desses 2 anos, ela foi arquivada. Durante toda a investigação, cerca de 4.000 testemunhas foram entrevistadas, mas o caso nunca chegou ao tribunal, desmoronando na fase de coleta de evidências. Muito provavelmente, os investigadores descobriram quem cometeu o crime, mas por algum motivo preferiram permanecer calados. E é provável que a Vitória soubesse ou tivesse indícios muito fortes de quem matou sua mãe, porque em setembro de 84 ela enviou uma carta para o Ministério do Interior, agradecendo aos investigadores pela justiça encontrada. Anos mais tarde, o chefe do Departamento de Investigação Criminal, o Boris Krivoshin, admitiu que a investigação tinha cometido erros. Havia muitos funcionários de alto escalão em torno da Zoya, a quem simplesmente não era possível interrogar. E alguns dos suspeitos, após serem interrogados pela primeira vez, deixaram o país, como fez a Margarita Nabokova e também o genro da Zoya, Fred Poy. Em 2016, o neto da Zoya, o Christopher, apelou à Procuradoria-Geral da Rússia com um pedido para reconhecê-lo como vítima no caso e retomar a investigação do assassinato da avó dele. Mas isso nunca foi feito. O Christopher chegou a ir para Moscou investigar o caso por conta própria, mas não conseguiu descobrir nada de significativo. Eu acho que a mulher teve uma vida em que ela se enfiou com muita coisa. Sim. Muita coisa perigosa, eu diria. Sim. Eu mas fiquei o que surpreso. Não era perigoso na União Soviética? Não, sei lá, você ser um camponês, talvez. Eu fiquei surpreso que ela chegou a ser idosa, porque toda hora eu tava esperando que ela ia morrer. Agora, de agora ela não passa. De agora ela não passa. Agora ela foi presa de novo, agora ela não passa. Entendeu? Agora ela começou a traficar joias, agora ela não passa. Entendeu? Ela morreu com 72 E anos. ela morreu bem idosa. Então, é uma vida inteira lidando com instituições e pessoas assim, que eu acredito... diria que 72 é bem idosa, né? Ah, mas nos anos 80, sei lá. Na União Soviética, nessa situação, eu acho que ela chegou muito longe. Então, assim, é difícil eu escolher uma teoria que eu acho mais plausível. Eu vou escolher minha favorita. Porque sim.
Eu gostei da amiga que tem inveja por uma joia e mandou matar, entendeu? Por causa de Um diamante que ela diamante gostou específico, muito. entendeu? Então, esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Márcia Alves. Muito obrigada pelo seu apoio, Márcia. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um episódio bem longo e eu acho que eu consegui me aprofundar bastante na vida da Zoya e um pouquinho na antiga União Soviética, né? Eu geralmente gosto de fazer episódios onde eu posso falar sobre história e tal, dar um panorama geral, assim, e pra mim foi bem legal escrever esse episódio. Então, Márcia, eu espero que você também tenha gostado, tanto quanto eu, certo? Certo. E se você também quiser se tornar um apoiador, ganhar um agradecimento especial e todo o meu amor e carinho, é só você fazer que nem a Márcia Alves. Vai lá no Orelo ou no Apoia-se e apoia a gente. Por favor. E também não se esqueçam que a gente tem a nossa lojinha, detetive-do-sofá.com/loja. Vai lá comprar os seus presentes de Natal temáticos do Detetive do Sofá. Dê uma camiseta ou uma caneca para a pessoa que você ama. O que vocês acham que aconteceu com a Zoya Fyodorova? Tem muitas teorias possíveis nesse caso, eu acho que uma mais mirabolante do que a outra, né? Será que foi o envolvimento com a máfia dos diamantes que levou a Zoya à morte? Será que foi a KGB que ficou insatisfeita com o fato dela querer se mudar para os Estados Unidos? Será que foi uma amiga invejosa que quis roubar o diamante dela? Será que foi a outra amiga, a Margarita, que deixou um bilhete lá só para despistar? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.